Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da primeira jornada filosófica, que está sendo uma alegria muito grande dividir todo esse conhecimento com vocês da filosofia, dessa disciplina que precisa ser redescoberta e amada, principalmente por nós brasileiros. Tá? Então, sem muita enrolação, se você ainda não faz parte do nosso grupo, para você ficar atento, vou colocar os links tudo aqui embaixo, tá? Os nossos vídeos, eles vão acontecer de segunda a sexta aqui no YouTube mesmo, tá? Até dia 7 de agosto. E assim você vai ter acesso a esse conhecimento da maneira mais didática que a gente preparou para vocês, tá bom? Na aula passada, na aula número 1, nós falamos sobre a introdução da filosofia. É muito importante, se você não viu essa aula, você voltar e assistir a aula de número 1. Vou colocar o link também aqui. E hoje nós vamos falar sobre a filosofia antiga, a história da filosofia antiga. Obviamente não tem a intenção de esgotar nenhum assunto da história da filosofia antiga. Ela é um período de 1000 anos, né, basicamente. Vamos do século VI até o século VI antes de Cristo e até o século V depois de Cristo. E eu quero trazer somente as principais ideias para vocês entenderem o movimento da filosofia, tá bom? Espero que fique claro. Qualquer dúvida, coloca nos comentários e participe da nossa live no próximo sábado ao vivo no meu Instagram. Tá? Também o link está aqui para tirar as dúvidas. Tá? Também abro caixinha de perguntas lá para você. Vamos lá. A filosofia, então, ela nasce como uma resposta ao mito. Então, vamos começar a partir disso. Tentarei ser o mais breve possível para fazer uma costura na linha do tempo, para ser o mais conciso possível, para também a aula não ser tão extensa. Tá? Então, simples assim, vai acompanhando o raciocínio. Nós temos uma sociedade grega que permite o nascimento da filosofia. Não só da filosofia. Com a filosofia surge a medicina, surge a política, surge tantas outras situações, porque era uma civilização que tinha uma vida pública para a edificação da sociedade muito grande. Tá bom? Então, nós começamos no século VI com Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele é considerado o primeiro a romper, não seria tanto a palavra correta, mas uma alternativa ao mito. Porque todo mundo conhece a mitologia grega. O mito significa narração, né? Antigamente as pessoas acreditavam na narração como explicação das coisas. Então, por exemplo, se alguém tinha dúvida, o que é o amor? Então ele ia até o templo e um oráculo falava para ele, o amor é assim, existia esse deus, e aí ele nasceu Eros, que é o deus do amor. Tinha alguma historinha, que tinha alguma moral, mas basicamente acontecia uma narrativa. Era uma vez e contava a história de um deus, de um semideus, etc., para explicar qualquer situação. Qualquer situação. Tá? E eles tinham uma religião pública e também religiões privadas. Era uma civilização um pouco complexa. Precisamos entender um pouco esse conceito. E Tales de Mileto, ou seja, ele dessa polis, dessa cidade grega chamada Mileto, era uma polis próxima da margem do rio. Isso é muito importante, porque toda a história da civilização ela começa da margem do rio, obviamente, para o centro, porque por causa de agricultura, desenvolvimento da cidade, urbano, enfim, tem várias situações que favorecem o surgimento das civilizações a partir da questão
marítima ali, né? Bom, existem algumas poucas exceções. Mas ali aconteceu isso. E o que Tales fez de tão diferente para surgir a filosofia? Ele encontrou uma outra explicação que não fosse baseada no mito, numa narração. E essa explicação ela seria baseada no logos. E o que é o logos? É a razão, no raciocínio. Por quê? Porque a filosofia ela tem a pretensão, e ela nasce com essa pretensão, de buscar um discurso universal. Porque o que é comum a todos nós? A todo ser humano? Se existe algo que é comum a todo ser humano é que somos racionais. Ou seja, mesmo que você não acredite nas mesmas ideias que eu posso partir de um mesmo pressuposto que você. Ou seja, do raciocínio. Se eu provar pelo raciocínio, eu consigo te convencer com algo que é comum entre mim, entre eu e você, enfim. Entende a grande descoberta que Tales vai fazer? Ele vai abandonar esse discurso e ele vai buscar uma explicação no logos. E como que acontece isso? Toda a filosofia ela surge de um talma. E Tales, olhando para a água, por isso que Mileto é interessante, ele fala assim, poxa, né, a planta é viva, animais são vivos, eu sou um ser vivo, e tudo que tem vida precisa da água como uma manutenção principal. Sem água, nada vivo continua vivo. E é interessante, olha que raciocínio legítimo. E aí o que ele faz? Ele começa a buscar o princípio de tudo, a arqué, o princípio de tudo. Aliás, todos os filósofos pré-socráticos, o nome está aí na tela, são também conhecidos como filósofos da natureza. Eles buscam um princípio primeiro, um primeiro princípio para ser a causa de todas as coisas que existem. Ou seja, qual é a origem de tudo? Qual é a origem do universo? Essa é a busca dos primeiros filósofos. O eixo de pesquisa que eles vão ter agora é, poxa, o que foi a primeira realidade? Ou seja, o que causou o mundo? E aí, Tales de Mileto, diante disso, ele vai falar que é a água. E aqui é interessante fazer aqui um parênteses para não sermos, de forma alguma, anacrônicos. Porque algumas pessoas olham para a teoria de Tales e falam assim, nossa, que ridículo, o cara achou que a água é a causa de tudo, mas isso é tão evidente que não é. Veja, o cara está no século VI a.C., ele não tem Google, ele não tem faculdade, ele não tem internet para pesquisar, ele não tem nada avançado, ele não tem nada para consultar. Ele tem uma busca ardente para tentar encontrar uma explicação que seja vínculo, que seja comum a todas as coisas. Ele argumenta em favor da água. Tá? Bom, pelo Talma, esse espanto com a realidade, né? O Talma é o espanto com a realidade. Ele olha para a água e fala assim, poxa, eu preciso entender melhor isso como fonte da vida. Alguns outros começam a seguir esse movimento. Esse raciocínio começa a estimular outras pessoas a buscar a arqué, esse princípio de tudo. Teremos vários, teremos Anaxímenes, o próprio Pitágoras, né, que achava que os números eram a raiz de tudo, né, a arqué. Mas não tem como a gente ir tão a fundo assim nos pré-socráticos. Temos Demócrito com questão do átomo, Empédocles, enfim. Mas tem um outro que é muito interessante, que é Anaximandro. E ele diz que o princípio de tudo é o apeiron. E o que é o apeiron? O apeiron é material, porém ele é como se fosse a primeira massa, a primeira matéria, que tudo poderia vir dali. Tipo um cavalo de Troia.
Tipo aquela refeição de sexta-feira da faculdade, do bandejão, que você percebe que tem coisa da segunda, da terça, da quarta, da quinta, e aí pode vir qualquer coisa dali. Ou seja, o Aperon, ele é o, algo que você não sabe o que é, algo indeterminado, é isso que significa Aperon, algo indeterminado, mas tudo pode vir dali, tá? Não é possível algo que seja pura potência, mas algo que tenha toda a potência de se tornar um potencial de se tornar praticamente tudo. Aliás, descobertas recentes sobre o universo fala que o universo continua em expansão, continua se tornando algo a mais. Isso é muito próximo dessa ideia. E Anaximandro, século V ali, faz toda essa teoria sem auxílios que temos hoje. Por que eu e você, tendo tantas ferramentas, vivendo no século XXI, na sociedade da informação, nas informações à velocidade da luz, não conseguimos chegar a coisas tão gigantescas como eles? Ah, porque já descobriram tudo? Não, é porque existe uma busca, um anseio na mente desses grandes pensadores que falta em nós e que tomara que esta jornada coloque em você esse desejo para você encontrar a verdade acima de tudo. Esse é o ponto. Tá bom? Bom, e aí depois dos pré-socráticos, a gente vai desembocar no pai da filosofia, no grande fundador que é Sócrates. Porém, existe um grupo de pessoas que, sem esse grupo de pessoas, Sócrates provavelmente não seria tão grande quanto é, que é o grupo dos sofistas. O que são os sofistas? Os sofistas são como que humanistas, são como os iluministas gregos. Eles mudam o foco da discussão da natureza, eles não querem mais saber sobre o princípio do universo, eles querem vir a discussão para o homem. O que é justiça, o que é amizade, o que é amor. Porém, os sofistas eles tinham uma finalidade muito prática pedagógica, colocar as pessoas para ter uma vida pública, para prepará-los para uma vida política, para uma questão mais prática, e não pela sabedoria em si mesmo. E eles cobravam, tal, e isso gerava um horror para algumas pessoas. E então Sócrates, percebendo que eles tinham somente uma intenção de convencer as pessoas e não de mostrar a verdade das coisas, começa a elaborar todo o seu método. Um método maravilhoso de verdadeiro parto, né? Como se ele encontrasse mentes grávidas e ele fosse realizar um parto onde ele conseguia fazer as pessoas darem à luz. Eureka, dei à luz. Oh. E isso se dava como? Através de perguntas, perguntando para a pessoa o que ele achava sobre aquele assunto, e muitos sofistas, né, vinham com as suas opiniões, e hoje não é muito diferente, as pessoas gostam de dar opiniões, principalmente nas redes sociais, vemos pessoas que às vezes nem dominam um assunto e gostam de dar opinião, o ser humano tem esse ímpeto, que quando uma pessoa ela vai adquirindo a sabedoria, ela vai controlando isso, né? Então, quanto mais alguém sabe, mais ela vai se descobrindo quanto falta ainda, ela se torna mais prudente para falar, porque ela sabe que pode existir alguma informação que ela não conhece, enfim. E isso é muito socrático. Porque daí ele pega as opiniões que as pessoas dão e ele faz uma refutação, ou seja, a pessoa, quando ela dá uma opinião, ela acha que sabe o que está falando. Porque senão ela ficaria quieta, ou diria que não sabe. Mas quando ela dá uma opinião, ela se coloca numa posição de, ó, eu sei então. Ó, é isso aqui. Eu acho que é isso. E Sócrates mostrava que o que a pessoa achava era errado. E aí então a pessoa mudava. E ele ia lá e refutava.
E aí chegava um ponto que a pessoa já não queria mais falar nada e falava assim, pô, Sócrates, então fala você, o que você acha que sabe? E então passa aquela lição de moral, a frase mais famosa de toda a história da filosofia, só sei que nada sei. Isso mesmo, é isso que significa o só sei que nada sei. Ele pergunta para alguém sobre um assunto, aquela pessoa dá opinião, ele mostra que a pessoa não sabe o que está dizendo, e quando a pessoa pergunta para ele então o que é, ele diz só sei que nada sei. Ora, isso não significa que ele não sabe realmente. Ele está aqui atacando a postura. Por quê? Uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Ou seja, uma pessoa que acha que já sabe filosofia, ela não está aqui na jornada filosófica. Ela não tem esse sentimento de busca. Entende? Então, quando a pessoa tem esse sentimento de busca, ela está sempre querendo encontrar mais, entender melhor, entender mais. É esse sentimento que precisamos ter. Não é uma descrença de que é possível chegar em algo, porque não tem nada a ver com isso a ideia de Sócrates. Mas é saber que sempre podemos aprender mais. Então, parabéns para você que está aqui nessa jornada filosófica, tá? Então, Sócrates é o grande divisor de águas, né? Tanto que antes dele são os pré-socráticos. Agora que a brincadeira começa a ficar interessante. E ele vai ter dois. Bom, ele vai ter os socráticos menores, vários alunos, mas o maior discípulo dele é Platão. Sócrates, ele é o primeiro filósofo propriamente dito ali, por conta de questionamentos, de método. Platão, ele é o primeiro filósofo a ser lido, porque Sócrates não deixou nada escrito. Então eu sempre recomendo para as pessoas, quando falo de livros, eu sempre recomendo a Apologia de Sócrates como o primeiro livro a ser lido. Por quê? Porque ali está narrado por Platão a morte de Sócrates. Primeiro livro. Tá? Então, Platão, ele tem vários escritos, e são escritos em forma de diálogo. E o personagem principal é Sócrates. Aliás, Platão mereceria uma jornada só para ele, uma semana platônica. Quem sabe aí, mais para frente, depende do engajamento de vocês. Por isso, vamos criar uma comunidade forte de pessoas que querem estudar e buscar a verdade para que consigamos crescer nesses estudos aí, tá? E Platão, aqui é interessante, ele resolve um problema de dois pré-socráticos que eu não comentei. Então aqui agora eu vou explicar esses dois para você. Um chama Heráclito e o outro chama Parmênides. O Heráclito, ele achava que tudo mudava. Aliás, teve até uma prova do Enem que colocou a frase mais famosa de Heráclito, que é aquele fragmento que diz: o mesmo homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Parece loucura, mas vou repetir. O mesmo homem não entra duas vezes no mesmo rio. Porque o homem já é outro, o rio já é outro. Enfim, a cada segundo ele acha que é uma coisa diferente. Não tem uma continuidade, não tem algo que permanece. O nome disso, na filosofia, é devir, essa mudança constante. Tá? O Heráclito criou esse problema. E Parmênides, com uma escola eleática, né, os eleatas da antiguidade, ele vai falar sobre o ser. Ele vai ser o primeiro que vai comentar sobre o ser. É como se ele fosse o avô da metafísica, vamos dizer assim, porque o Platão é o pai. Tá? Então, o Platão, ele vai pegar essa briga do Heráclito, o Heráclito que diz que tudo muda, e o Parmênides que vai defender o ser. E o que é o ser? Parmênides diz: o ser é aquilo que é. E isso não muda. Por exemplo, desde quando eu nasci, sou eu. E eu sou o mesmo de ontem, mesmo de amanhã, sou eu ainda. Se você pegar meu RG, você vai estranhar a minha foto. Se eu pegar o seu RG, eu vou estranhar a foto. Mas é você ainda. É o mesmo você.
Esse é o ser. Mas também muita coisa mudou, né? Então, parece que o Heráclito tem razão, mas parece que o Parmênides também tem razão. Platão ele é o primeiro a resolver esse problema. E ele vai resolver esse problema criando outro problema, que é a teoria dos dois mundos. Então, por isso que fala do mundo platônico, mundo das ideias. Porque para Platão, o que existe e não muda é a ideia. Então existe uma ideia minha, existe uma ideia sua, existe a ideia de cadeira. E tudo que está nesse mundo aqui, ele vai chamar de mundo sensível. Nesse mundo aqui, tudo muda, tudo acaba. Mas existe lá o mundo inteligível, no mundo das ideias. Lá nada muda. E quando você morre, você vai para lá, você contempla essas ideias, você conhece essas ideias. E aí você volta para cá. Uma reencarnação, né? É isso que mais ou menos Platão acreditava, chamado de metempsicose, por causa de uma religião antiga chamada orfismo que ele professava. Tá bom? Olha que interessante. Ele vai ser o criador, o pontapé inicial da metafísica. E então, nós criamos um outro problema. Porque, ao mesmo tempo que ele dá uma solução teórica de aqui, ó, sabe o que não muda em você, o que garante ser você ainda, desde quando você nasceu até hoje? É o mundo das ideias, é a ideia. Mas como você vai conferir isso, né? Você acaba criando outro problema. E quem vai resolver isso é o maior discípulo de Platão, que é Aristóteles. Por quê? Porque Platão pega lá Heráclito e Parmênides e fala assim, ó, Heráclito tem razão, esse mundo aqui nosso é o mundo de Heráclito. Mas Parmênides também tem razão, mas é lá no mundo das ideias. Então, Heráclito aqui, onde tudo muda, e Parmênides lá, onde nada muda. O Aristóteles questiona, fala assim, mas o movimento é real? O movimento é real? Porque se ele é real, tem que existir a ideia de movimento lá, no mundo das ideias. Mas lá nada muda. Como que a ideia de mudança vai existir no mundo das ideias sem mudar nada? Nem assim mesmo. E esse questionamento rompe tudo. E Aristóteles vai resolver tudo isso. Aristóteles vai dizer que a substância em você é o que não muda e o acidente é o que muda. Né? Ou seja, as substâncias são as notas principais sua e os acidentes são aquilo que muda. Tá? Então isso é muito interessante, essa solução de Aristóteles. Tá? Bom, prosseguindo, nós temos várias outras escolas, várias teorias deles, né? Mas coisas mais temáticas teremos nas próximas aulas. O que ficou muito conhecido também foram o epicurismo e o estoicismo. Aqui nós temos basicamente duas escolas que conversam muito entre si, mas com respostas totalmente diferentes ao mesmo problema. E que problema é esse? Do prazer e da dor. Prazer e dor. Como lidar com o prazer? Como lidar com a dor? Buscar o prazer a todo custo? Evitar a dor a todo custo? Buscar a dor? Evitar o prazer? São questionamentos, inclusive atuais. E todo esse conhecimento ele vem de duas posições antagônicas aqui. O epicurismo, que tem aí a busca da filosofia dos jardins, fugir da cidade, ir para um lugar mais calmo, ele vai dizer que você tem que buscar o prazer e evitar a dor. E assim você vai alcançar a imperturbabilidade da alma. Uma paz imperturbável, não é tanto a paz que hoje
entendemos. E nós temos os estoicos, que estão muito na moda, né? Que a ética, principalmente estoica, que é admirada por muitas pessoas. Mas tem algumas questões que precisam ser melhor entendidas dentro do estoicismo. O estoicismo, que tem Sêneca, que tem Marco Aurélio, Cícero, enfim, grandes nomes, ele mostra o estoicismo uma moral que olha para o prazer e fala assim: você precisa evitar o prazer. Você não pode se entregar ao prazer. E para a dor, ele não fala para ir atrás da dor, mas ele fala para aceitar a dor. Então, ou seja, você deveria ser indiferente. Então, quando vem o prazer, você não mergulhar nela. E quando vem o sofrimento, você não se esquiva dela. Isso é o estoicismo, né? A relação de prazer e dor, basicamente, tá? Então, chegamos no século I, mensagem bíblica, mensagem cristã, Jesus Cristo, e entra um outro povo na história. Né? Aqui muita gente tem preconceito, principalmente se a pessoa não é religiosa, quer dar uma ignorada nessa questão religiosa. Porém, se você não pegar e estudar as fontes religiosas, você não vai conseguir entender nem mesmo a sociedade que a gente vive hoje. Porque nós estamos no Ocidente, o Ocidente foi todo construído em cima desses valores. Tá? E a figura principal para a filosofia aqui é Paulo, né? São Paulo, inclusive o estado que eu moro, que antes se chamava Saulo, e ele tinha todo o conhecimento da filosofia grega. E ele era romano por direito e judeu de nascimento. Esses três elementos, ser judeu de nascimento, romano por direito e grego por formação, deu a ele uma visão de pegar a filosofia e usar da filosofia para uma união com a fé. Por quê? Porque, veja bem, dentro do povo grego, o que eles estavam buscando é a verdade. Só que partindo da razão. E tinha um outro povo, que era o povo de Israel. Né? Esse povo também buscava a verdade, porém essa verdade é Deus. E então vem esse caráter muito forte de você usar a razão agora para servir a Deus. Porque, veja, se Deus é o Criador, e foi Ele que me criou racional, por que a razão me colocaria contra Deus? Esse é o grande questionamento. Então, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, que é o que mais escreve, não conviveu com Jesus pessoalmente. Isso é muito interessante. Muita gente acha que sim. Ele vai até a Grécia. E ele vai usar da cultura grega para anunciar o evangelho. E então começam as conversões em massas. Nós temos os primeiros séculos, né, da igreja, com muita perseguição, muitas mortes. Mortes, nossa, é muito forte, realmente, né? Se você não conhece esse período, não é o assunto. Mas pegue aí para você ver a história da igreja desde o século I, os 4 primeiros séculos, até o século V é muito interessante. Tá? É que no século IV começa a ter mais a liberdade religiosa. Bom, e nós temos, por exemplo, uma discussão lá no século III com Tertuliano e São Justino, onde São Justino, que é santo, defende a filosofia, e Tertuliano, que não é santo, querendo tirar a filosofia da fé. A filosofia permaneceu. Até hoje, dentro da Igreja Católica, para o líder religioso, que é o padre, ele precisa estudar a filosofia. Então, começa a ter essa busca racional também, porque pela razão você também encontra a verdade, e não só a verdade lógica, mas a verdade por antonomasia, que é a pessoa.
a verdade que para eles é Deus. Bom, no século V, nós temos aqui um filósofo extraordinário. Da antiguidade, talvez o maior, que é Santo Agostinho. Uma dica de leitura aqui, ler as Confissões de Santo Agostinho, independente de religião ou ausência de religião. A nobreza deste homem, ao falar, é um clássico, não só religioso, mas de literatura, de filosofia, é incrível. E Agostinho ele vai trabalhar vários conceitos. Conceitos históricos na Cidade de Deus, conceitos de ética, conceito de beleza, de música. Esses dias, até um amigo meu que gosta muito de música, o Agostinho tem um tratado sobre a música, sobre pedagogia, o ensino, como deve ser o mestre. Agostinho tem muitos livros e muitos estão sendo traduzidos. E ele foi decisivo em várias coisas. Ele tem uma frase que fala assim: crer para entender e entender para crer. Então ele cria esse círculo, né, vicioso, em que a fé aumenta a razão e a razão aumenta a fé. Que elas não são contraditórias, mas elas são retroalimentares. É uma retroalimentação, tá? É extraordinário isso. Tá? Bom, e fica a dica de alguns livros para vocês, tá? Vou falar de alguns livros para quem quiser conhecer mais a história da igreja. Vou colocar esses nomes também aqui embaixo, mas já fica a dica. De História da Filosofia, o volume 1 do Giovanni Reale, tá? História da Antiguidade, da Filosofia da Antiguidade. Indiquei aí Apologia de Sócrates. Indiquei Confissões de Agostinho. Tá? Para quem quer entender um estoicismo, Meditações de Marco Aurélio. Tá bom? São livros extraordinários que revelam toda essa antiguidade da filosofia. Tá bom? Então, essa foi um traço histórico bem conciso, bem rápido, né? Comenta o que você achou, sugestões, tá? Suas dúvidas, vou responder cada um com muito carinho. Vai pro Instagram, onde todo dia tem caixa de pergunta para eu te ajudar. Essas aulas vão ficar no ar até dia 9 de agosto somente. Tá? Para você ficar ligado no nosso conteúdo, esteja no nosso canal do Telegram, também o link está aqui. Tá? E se inscreve e percebe se você deixou notificado o alerta do sininho para todas as notificações. Assim você vai ser avisado de cada aula. De cada aula. As nossas aulas estão incríveis, são 20 aulas gratuitas. 20 aulas gratuitas. E agora eu quero pedir uma ajuda para você. Vamos estudar juntos. Chame pelo menos mais 2 pessoas. Envia essa aula, esse link, porque conteúdo de filosofia não é um conteúdo que abrange muitas pessoas. Então eu preciso de você. Tá? Esse conteúdo está sendo entregue de graça para que você, mas eu preciso que você me ajude dessa maneira, divulgando para o maior número de pessoas. Tá bom? Escolhe 2 pessoas hoje, todo dia termina uma aula, escolhe 2 pessoas e fala assim, olha, dá uma olhada nessa aula, tá bom? A aula de amanhã vai ser sobre história da filosofia escolástica medieval, filosofia medieval. Vai ter bastante coisa ali. Vai ter bastante coisa interessante, tá bom? Então, até amanhã, até daqui a pouco nas perguntas do Instagram. Bons estudos!